Chegou o momento de nós meditarmos na palavra do Senhor. Ezequiel, capítulo de número 3, versículos de número 10 ao 14, que diz assim: Disse-me mais, filho do homem, coloca no coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás, e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová, quer ouçam, quer deixem de ouvir. E levantou-me o Espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo que dizia: bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. E eu ouvi o barulho das asas dos animais que tocavam uma nas outras, e o barulho das rodas de frente deles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu fui muito triste do ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Palavra do Senhor. Meus amados e queridos ouvintes da Palavra do Bom Mestre, hoje eu quero vos falar sobre os desafios e sentimentos que envolvem, que confirmam uma chamada. E isso vamos ver pela vida do profeta Ezequiel. Ezequiel era de família sacerdotal, e o mesmo desde que nasceu passou 25 anos de sua vida em Jerusalém, no lugar santo, sendo preparado para o trabalho sacerdotal no templo, quando foi levado prisioneiro para a Babilônia em 597 a.C. Como já aprendemos, ao invadir Jerusalém, Nabucodonosor levou cativo, preso o povo judeu para si em 3 etapas. Na primeira etapa, levou jovens escolhidos, selecionados, entre eles Daniel e seus 3 amigos. Na segunda etapa, levou mais 10.000 à Babilônia. E é nessa segunda fase, nessa segunda etapa, que Ezequiel é levado entre eles. Na terceira etapa, o exército de Nabucodonosor destruíram totalmente a cidade e o templo. Observem, destruíram o lugar santo, Jerusalém, a cidade santa, e destruíram o santo lugar, o templo, a casa de Deus. Os 2 lugares que aquele que tem chamada não pode se apartar. Dos sobreviventes que ficaram, a maioria foram levados para a Babilônia. É nessa hora mais sombria da história. É nessa hora mais terrível da história do Antigo Testamento que o ministério do profeta e o ministério profético de Ezequiel vai entrar em cena. Seu nome, Ezequiel, significa Deus fortalece. A sua chamada requer literalmente a presença de Deus, lhe fortalecendo a cada instante. Sendo levado aos 25 anos de idade, 5 anos mais tarde, na idade de nosso Senhor Jesus Cristo, aos 30 anos, Ezequiel recebeu uma chamada profética da parte de Deus, ao qual entendeu e atendeu 22 anos, pelo menos, em sua fidelidade. 22 anos servindo ao Senhor. Os escolhidos, o escolhido servo do Senhor,
é levantado em um tempo de grande aperto. Você já observou que Deus sempre levanta alguém diante das maiores necessidades? A missão de Ezequiel era expor a razão do cativeiro, predizer a queda de Jerusalém e levar o povo exilado, cativo, de volta a Deus. Enquanto o povo desejava retornar à sua terra natal, o propósito de Ezequiel era fazer o povo retornar a Deus. Até hoje, esse propósito está em andamento. Muitos não compreendem, às vezes, a palavra pastoral ou do servo do Senhor. A intenção de trazer o povo novamente a Deus, visto que o povo se afastou do Senhor. Trouxe para si outras prioridades, outros propósitos primários na vida. A maior luta e o maior desafio hoje do tempo presente é fazer com que aqueles que foram levados pela vaidade, pelo sistema, pelo consumismo, pelo capitalismo, fazer com que eles retornem à presença do Senhor. Fazer com que aqueles que foram levados pelo esfriamento, pelas distrações, pelo naturalismo, pela carnalidade, fazer com que eles retornem à presença do Senhor. Era esse o propósito de Ezequiel. Fazer com que aqueles que estavam exilados, cativos, voltassem não apenas para Jerusalém, mas que voltassem para a presença do Senhor, quando a esperança dos cativos, a promessa divina de restauração ainda estava de pé. E Ezequiel ia trazer da parte de Deus esta palavra para o seu povo, mostrando para eles por que eles estavam cativos, por que eles estavam exilados, mas que Deus se comprometeria, fazendo ali uma promessa divina de restauração, trazer o seu povo de volta, levantar novamente o seu povo caído, à beira do rio Quebar, onde ficava Ezequiel. O rio Quebar, um canal navegável ligado ao rio Eufrates, 80 quilômetros a sudoeste da Babilônia. Ali Ezequiel recebe uma visão de Deus. A primeira visão foi dos querubins. Na segunda visão, sua vocação é revelada. Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Quando Ezequiel ouve esta palavra, ele diz: então entrou em mim o Espírito quando falava comigo. Por que eu sempre digo que é bom ouvir a palavra de Deus? Porque quando Deus fala contigo, o Espírito dele te põe de pé. Aleluias! Quando Deus fala conosco, irmãos, o Espírito do Senhor nos levanta. Filho do homem, filha do homem, para você, minha irmã, põe-te em pé e falará Deus contigo. E o Espírito de Deus entrará em ti de uma maneira diferenciada quando Ele estiver falando contigo. Aleluias! E te colocará de pé. A Ele, Deus revela
as calamidades que viram e pede para anunciar. E o alerta era: o povo não vai querer te ouvir, Ezequiel, pois ainda estavam endurecidos à vontade de Deus. Diante de tantos sinais e avisos de Deus, Ezequiel é levantado e levado pelo Espírito do Senhor, e ele vai. Mas Ezequiel, ele vai sabendo que não vai ser fácil. Ele vai sabendo que vai ser apertado. E a Bíblia vai dizer que ele vai, mas vai muito triste. E o versículo 14, Ezequiel 3 diz: então o Espírito me levantou e me levou. E eu fui muito triste no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Observe que Ezequiel, o Espírito de Deus já o havia levantado, já o havia levado ao lugar do seu propósito. E a Bíblia vai dizer que ele declara que ele foi. No ardor do seu espírito ardia. Ele foi muito triste. Mas a mão de Deus era forte sobre ele. E eu fico pensando, se a mão de Deus não fosse forte sobre nós, será que nós marcharíamos? Será que nós continuaríamos no propósito que Deus nos delegou? Será que você, mãe, continuaria orando? Será que você, varão, continuaria buscando ao Senhor? Será que você ainda se apresentaria ante a face do Senhor no seu templo? Se a mão de Deus não fosse forte sobre a sua vida, será que você ainda seria visto pelos seus irmãos? Mas eu louvo a Deus, porque ainda que a gente vai no ardor do nosso espírito, ainda que a gente vai em dias de aperto, de tristeza, mas a mão de Deus está lá, forte sobre nós, dizendo: vai, eu quero que você vai. Louvado seja o nome do Senhor. E eu estou falando para você nesta hora, para você que está me ouvindo, para você que já está sentindo a graça de Deus, já está compreendendo a palavra que o Espírito de Deus está falando ao teu coração, está falando com você. Eu estou falando de tristeza na chamada. Você, quando imaginou a chamada, você só pensou nas maravilhas, mas chamada não é para quem só está na obra, é para quem faz a obra. Há uma diferença de estar e fazer. Tem gente que só participa, mas não realiza. Quem está na obra, meu querido, quem realmente ama a obra de Deus, ele chora pela obra de Deus, ele padece pela obra de Deus, ele perde por causa da obra de Deus, ele renuncia por causa da obra de Deus. É aquele que é de obra mesmo, aquele que está lá. Mas porém existe aqueles que só passeiam na obra. Ele vai lá, dá uma olhada, termina o cenário, o culto ou a programação, ele some. Ele só foi para pegar o catatal, para receber da porção do pedido daqueles que pagaram preço. É os que passeiam na obra. Mas quem tem chamada de verdade, estou falando chamada de verdade, não é empolgação não, é aquele que realmente foi chamado. Você conhece ele, é com os anos que vai passando, é com as lutas que vai chegando, o cenário que vai mudando, aquilo que vai apertando, e você vai olhando para ele e você vê que ele está lá. Isso aí foi chamado.
Esse aí tem um cenário, tem uma passada diferente. É Ezequiel de Deus. Deus fortalece ele. Eu quero que você entenda que nem sempre você vai estar na obra. Nem sempre você vai estar com a mão no arado e dizendo: essa terra está fofa. Não. De repente o arado vai bater numa grande pedra. E quando você achar que ela só está por cima, ela está bem pontiaguda para baixo, até você tirar essa pedra, para o arado continuar a rolar macio. Ei, mas demora. Existe um momento da nossa vida que a vida perde o brilho, que até aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente saboreia, deixa de ser apreciado. Mas eu quero lhe dizer, é nesse cenário de dor, de lágrima, de tristeza, que a glória de Deus se manifesta. A Bíblia diz que Neemias estava lá. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando ele em Suzã, a fortaleza, veio Anani, um dos seus irmãos, lá de Judá. E a Bíblia diz que Neemias pergunta para ele como estavam os judeus que escaparam, que restaram do cativeiro, acerca de Jerusalém. E a Bíblia diz que Anani disse: olha, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém fendidos e as suas portas queimadas a fogo. E a Bíblia diz que sucedeu que, ouvindo Neemias essas palavras, olha aí, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Esteve triste. E a Bíblia diz que Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ele ora a Deus. Ele se assentou, chorou e lamentou por alguns dias. Você já passou um momento assim? De ser pego sentado num canto, pensativo, choroso, lamentando, dizer: por que não assim? Por que disso? Por que daquilo? Alguns dias e os dias passando. Você já passou por isso? Neemias também. E a Bíblia diz que ele esteve triste. Mas a Bíblia diz que ele também esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Jejuando e orando perante o Deus dos céus. E a Bíblia diz que no cumprir da sua função, sendo servo do Senhor copeiro, a Bíblia diz que o rei lhe pergunta: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente? Não é isso senão tristeza de coração. E a Bíblia diz que Neemias temeu muito em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assoladas, e tendo sido consumidas suas portas a fogo. Você está percebendo que Neemias está triste, que até o rei está vendo. A tristeza de Neemias é tão escancarada que até o rei já observou que ele não está doente, mas está triste. Que tem gente que ele fica tão enfermo, tão abatido por causa da enfermidade, que o semblante dele decai. E a gente costuma perguntar: o que foi, irmão? Você está triste? Ele: não, não estou triste não, só estou doente. Estou numa gripe, pastor.
Mas o rei conhecia o serviço de Neemias, ele tinha tanto conhecimento do serviço de Neemias, do comportamento de Neemias, que ele olha para Neemias e diz: Neemias, você está triste, não é doença. O que está acontecendo? E eu aprendo com Neemias aqui o que é uma chamada. Neemias está triste, mas está servindo o rei. Eita glória! Neemias está triste, mas está servindo o rei. Neemias está triste, mas está servindo o rei. Esse é o diferencial de quem tem chamada. Quem tem chamada, não interessa se ele está triste, se ele está animado, mas ele está lá servindo o rei. É por isso que ninguém entende crente. É por isso que tem gente que olha para nós dizendo: eu não entendo ele, está perdendo, está sendo envergonhado, está sendo massacrado. Olha a casa dele, olha a situação dele, perdeu o emprego e está aí na igreja, e está fazendo obra. Meu irmão, você não entende. É mistério de quem tem chamada. Está triste, mas está servindo o rei. O rei, mesmo que a gente esteja com dores de parto na alma, mesmo que a gente às vezes esteja aflito, o rei compreende que o nosso serviço tem fruto, aleluia. Que o nosso serviço, nossa obra vai gerar galardão, que o nosso serviço é ímpar. O rei está vendo, o rei sabe de tudo, o rei está observando tudo, mas o rei está sendo servido. Louvado seja o nome do Senhor. E o nosso maior exemplo, já temos Ezequiel, agora temos Neemias, e agora qual é o maior exemplo, pastor? Jesus Cristo. Mateus capítulo 14, a Bíblia diz aqui, ó, que quando João Batista é morto, chegaram os seus discípulos, levaram o seu corpo e o sepultaram. E a Bíblia diz que eles foram e anunciaram a Jesus. O que Jesus, ouvindo isso, Mateus 14, versículo 13, Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. E a Bíblia diz que ele, apartado, sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Jesus está triste com a morte de João o Batista. Jesus se isola, se retira dali num barco para um lugar deserto, e apartado. Jesus quer ficar só. Jesus está triste, porque João, aquele que preparou o caminho, aquele que preparou os corações para que Jesus chegasse e encontrasse o povo sedento, quebrantado, pronto para lhe ouvir. João morreu. Jesus está triste. Ele se retira num barco. Ele vai para um lugar deserto, apartado. Mas a Bíblia diz que a multidão segue ele a pé desde as cidades. O barco está indo acolá, mas a multidão vem por cima dos montes. Vem olhando de longe, dizendo: ah lá, Jesus lá, vamos atrás dele. E foram a pé. E olha o que a Bíblia vai dizer. Jesus saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, o que Jesus fez? Curou os seus enfermos. Eita glória! Curou os seus enfermos. Está triste, mas está curando. Está triste, mas está dando atenção. Está triste, mas para ouvir.
Está triste, mas está estendendo a mão. Está triste, mas está libertando alguém. Está triste, mas está dando saúde para alguém. O nosso maior exemplo é Cristo, meu querido, que Jesus fez obra na tristeza, na angústia, no desprezo, no abandono, na traição, mas ele continuou o projeto do Pai, ele continuou a chamada, ele continuou o seu ofício na terra. Ele veio cumprir aquilo que o Pai determinou. Eu vim fazer a vontade do Pai. Está triste, mas está fazendo a vontade do Pai. Está triste, mas está fazendo a vontade do Pai. E você tem chamado ou não? Você realmente é um escolhido que foi chamado para algo grandioso ou não? Você só saberá se realmente tem chamada quando você olhar para o povo, mesmo você perdendo, mas quando você olhar para a obra de Deus e dizer: a obra de Deus precisa de mim. Eu estou precisando, mas a obra de Deus precisa mais. Quando você viver o dia mal, ser afrontado, caluniado, ser alvo de deboche, e você chegar ali abatido, cabisbaixo, e chegar o horário de você cumprir sua chamada, chegar o cenário, a condição, o dia, a situação de você exercer aquilo que foi lhe confiado, e o coração latejar de dor, a tristeza saltando pela tampa, derramando na lateral da caldeira, e você olhar para o povo assim, o povo sentado esperando um abraço, esperando atenção, esperando alguém, o cenário, esperando o seu serviço, uma limpeza que seja. Você olhar para a obra de Deus e perceber que a obra de Deus está lá, só esperando Neemias, só esperando Ezequiel, só esperando você. Eu lhe pergunto nesta hora: você vai deixar a obra de Deus perecer? Você vai deixar os profetas de Deus morrer? Você vai deixar o Espírito Santo sair? Você vai deixar o fogo do Pentecoste apagar? Ou você vai olhar para a obra de Deus e vai dizer: não, eu vou, porque eu sei que a mão de Deus é forte sobre mim. Aleluias. Sobre mim, aleluias. A mão de Deus é forte sobre mim. Tem dia que você pensa em largar tudo. Eu vou falar pro pastor: eu tô indo embora. Eu vou falar pro pastor: não dá mais não, chega. Mas quando você olha para trás, você vê a mão de Deus te empurrando, dizendo: vai meu filho, vai. Você tá triste, mas vai. Sou eu que te consolo, sou eu que te renovo, sou eu que te fortaleço, sou eu que te abraço, sou eu que te amparo, sou eu que te animo. E quando acabar recurso, quando acabar gente, eu envio. Eu mando gente, eu mando recurso, eu mando provisão. Mas não pare de fazer aquilo que eu lhe confiei para fazer. Aleluias. Eita, glória de Deus. É chamada é tristeza na chamada, mas Deus está lá, aleluia. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você estiver fazendo a obra, você pode estar um caco, mas Deus está contigo, Ezequiel. Deus está contigo, Neemias. Aleluias. Deus está no barco. Está olhando para o povo, está olhando para nós, está olhando para a obra. Está ouvindo o povo enfermo e está dizendo: eu vou lá. E o povo vai ser curado. Aleluias.
Tem alguém que precisa do teu amor, da tua compaixão, precisa do dom que Deus lhe confiou, precisa do talento que Deus depositou na tua mão. Tem alguém na obra, tem alguém no reino, precisando de você, Ezequiel, Neemias, precisando do dom que Deus confiou na tua mão. Aleluias. E o que você vai decidir? Vai ficar sentado chorando e lamentando? Ou vai para o próximo nível? Qual que é o próximo nível? É o nível que Neemias escolheu. Jejuou e orou, aleluia, ao Senhor. Para de murmurar. Para de boquejar, para de reclamar. Você só vai viver um cenário diferente se levantar em oração, em jejum a Deus, orando ao Senhor, jejuando, buscando ao Senhor. Aí você vai ver a diferença. Eu quero orar com você. Talvez eu estou falando para o Neemias, para o Ezequiel. Eu quero lhe dizer para você, Jesus também chorou, Jesus também se apartou de tristeza. Jesus foi para um lugar deserto. Jesus também quis ficar só. E naquele dia não foi para orar. A tristeza chegou, mas quando Jesus viu o povo doente, enfermo, Jesus curou o povo. Como você pode ver a obra de Deus precisando de ajuda e não fazer nada? Não faça isso. Deus tem te dado vida e saúde. Deus tem suprido as suas necessidades. Deus tem usado vasos para falar contigo. Não faça isso consigo mesmo e nem com o reino de Deus, com o povo, com a obra de Deus. Vamos ver, Neemias, o rei conta contigo. Sirva ao rei. Vai lá, Ezequiel, mesmo que você vai no ardor do seu espírito, mas o Senhor conta contigo. Eu quero orar por você. Aleluias. Eu sinto a graça de Deus aqui nesta hora. Vamos orar. Senhor meu Deus, eterno Pai, nós te louvamos. Te rendemos graças na beleza da tua santidade. Diante de ti, Senhor, nos humilhamos e reconhecemos que nada somos, temos ou podemos sem ti. Mas em ti nós somos mais do que vencedores. Podemos todas as coisas no Senhor que nos fortalece. Temos poder para pisar serpentes e escorpiões, porque o Senhor nos deu. De sorte que sem ti nada podemos fazer. Portanto, rogo em nome de Jesus, Pai Celeste, que o Senhor fortaleça o seu Neemias que comigo ora, o seu Ezequiel, que o Senhor os encoraje, que o Senhor os sustente, que o Senhor os faça
ir além dos seus limites. Mas eu peço a Ti, Senhor. Geralmente o profeta, ele se sente solitário, mas que a Tua companhia não falte. Que a Tua presença nunca falte para nós. Que o Teu abraço em cada amanhecer, entardecer, anoitecer, seja para nós, Senhor, uma dádiva diária. Por graça e compaixão, fortalece a nossa passada, nos vales e nos montes. E quando chegar o Jordão, que compreendamos que, se santificarmos, amanhã o Senhor fará maravilhas por nós. Sê conosco, Senhor. Levante homens e mulheres como Neemias e Ezequiel, para que estejam ao nosso lado, com o mesmo propósito de Te glorificar. Eu lhe peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.